Fala pessoal, tudo bem com vocês? O que aconteceu no Parque São Jorge recentemente foi mais do que uma simples manifestação. Foi um ato simbólico, um grito de resistência da torcida corintiana contra um sistema político ultrapassado, mofado, que há anos toma conta dos bastidores do clube. Precisamos falar sobre isso com a seriedade que o momento exige. Eu sou o Chico Garcim, se inscreve aí no canal e vamos juntos nessa reflexão importante sobre o que representa essa ocupação feita pelos torcedores, um gesto forte e pacífico que tenta resgatar a essência popular do Corinthians. Eu demorei um pouco para gravar esse vídeo, não consegui fazer isso no dia dos acontecimentos, mas acredito que ainda é tempo de me posicionar, porque o que rolou no Parque São Jorge ainda ecoa. Ao longo do dia seguinte, acompanhei colegas da imprensa e alguns, infelizmente, distorceram completamente o que aconteceu por lá. Usaram palavras pesadas como invasão, quando o que vimos foi um ato simbólico e pacífico. Os torcedores foram até o Parque São Jorge e colocaram um cadeado no portão, sim. Mas aquilo tinha significado, representava o fechamento simbólico do clube por má gestão. A polícia estava presente acompanhando tudo e não houve confronto. Não houve vandalismo, não houve crime. É importante deixar claro, a ocupação foi organizada e encabeçada pelas torcidas organizadas. Claro que a Gaviões da Fiel esteve à frente, mas havia outras torcidas também, além de muitos sócios e torcedores comuns. Gente que entendeu que a situação chegou a um ponto insustentável, que era preciso marcar uma posição clara, mesmo que isso fugisse ao que se espera de uma manifestação convencional. Mas não existe mudança verdadeira sem ruptura, não existe revolução sem quebra de paradigmas. E não estou falando aqui de defender quebra de patrimônio, crime ou invasão, nada disso aconteceu. Estou falando de uma mobilização que carrega um peso simbólico gigante. Foi uma tentativa clara do torcedor de retomar o controle do clube ou ao menos de deixar um recado direto aos que estão no poder. Não é mais possível continuar desse jeito. O que está acontecendo no Corinthians hoje é o retrato de um modelo associativo falido ultrapassado. Um sistema onde um pequeno grupo disputa um poder que teoricamente nem deveria ser tão atrativo assim. Afinal, é um cargo não remunerado, certo? Mas o que vemos são brigas, articulações, traições, tudo por esse controle. Isso só mostra que o cargo, ainda que não pague salário, oferece outros tipos de benefícios. E enquanto esses jogos políticos acontecem, o clube se afunda cada vez mais em dívidas, em problemas judiciais, em mais gestões que vão se acumulando. A gente viu jogadores recentemente em entrevistas praticamente implorando para que a guerra política cesse, pedindo quase como um grito de socorro que os líderes pensem mais no time, no futebol, na estrutura no futuro, e menos em suas próprias ambições. E essa é a grande tragédia ao Corinthians está entregue. Está nas mãos de pessoas que não colocam o bem do clube em primeiro lugar. Está nas mãos de figuras que já circulam por ali há décadas, que se revezam no poder em um ciclo vicioso sem permitir renovação, sem oxigenação. E isso me leva à seguinte pergunta: até quando a maior torcida de São Paulo, uma das maiores do mundo, vai aceitar ser comandada por um colégio eleitoral de apenas 4.000 pessoas? Isso é uma piada! É absurdo imaginar que um clube com mais de 30 milhões de torcedores tenha seu futuro decidido por uma bolha minúscula, por um grupo que muitas vezes está mais interessado em manter seus próprios privilégios do que em pensar no futuro da instituição. Quando Sócrates dizia que não é um clube que tem uma torcida, é a torcida que tem um clube, ele não estava apenas fazendo uma frase de efeito, ele estava dizendo algo profundo, verdadeiro. A torcida é o maior ativo do Corinthians, é o que sustenta o clube, é quem lota a Neoquímica Arena, jogo após jogo, é quem consome, quem sofre, quem vibra, quem mantém viva a chama corintiana. E essa torcida está sendo alijada das decisões mais importantes. É por isso que eu defendo com todas as letras uma reforma estatutária urgente no Corinthians. Esse estatuto que está aí tem cheiro de naftalina? É um documento engessado, antiquado, que não reflete mais a realidade do futebol moderno e muito menos o tamanho da torcida? É preciso ampliar a participação do torcedor. Não estou dizendo que qualquer um possa votar, claro que não. Tem que ter critérios,
tempo de associação, adimplência, frequência nos jogos, mas não dá mais para manter esse modelo elitista, onde meia dúzia escolhe o presidente de um clube de massa. E se você acha que isso é uma realidade apenas do Corinthians, está enganado. O São Paulo, por exemplo, é talvez o clube mais antidemocrático do Brasil, com conselheiros vitalícios, decisões centralizadas, um sistema arcaico que impede qualquer mudança real. Mas o Corinthians, com toda a sua história popular, sua tradição de luta, não pode se espelhar nesse modelo. O Corinthians deveria ser vanguarda como foi na democracia corintiana, deveria ser o primeiro a romper com essas estruturas. E veja só como outros clubes já conseguiram isso. O Flamengo, por exemplo, teve Eduardo Bandeira de Melo, que iniciou uma gestão profissional equilibrada, que colheu frutos nas administrações seguintes. O Palmeiras teve Paulo Nobre, que colocou dinheiro do próprio bolso para salvar o clube. Depois veio Maurício Gagliotti. E agora a Leila, que também tem feito um trabalho sério, ainda que com críticas. Mas o ponto é, são clubes com estrutura, com organização, com direção clara. O Fortaleza com Marcelo Paes também se reinventou. O Bahia virou SAF com o Grupo City. O Botafogo nas mãos do Textor ainda vive seus altos e baixos, mas é outro patamar de gestão. Até o Cruzeiro com Ronaldo e agora Pedrinho conseguiu organizar minimamente sua estrutura financeira. E o Corinthians continua sendo palco de uma guerra política interminável, com brigas internas que só afundam ainda mais o clube. E aí você olha e pensa, o Corinthians arrecada 1 bilhão por ano. 1 bilhão. Mas a dívida chega a 25 bilhões. Como pode? Como é possível administrar dessa forma? Como justificar uma estrutura que gasta mais do que arrecada, que vive sob ameaça de transfer bans, ações na justiça, penhoras, bloqueios? Hoje, qualquer jogador que passou pelo clube e não recebeu corretamente aciona o Corinthians na justiça porque sabe que vai ganhar. O Corinthians virou vitrine e virou alvo fácil. Advogados já sabem se tem dinheiro a receber, é hora de acionar porque o clube está fragilizado. E isso gera um ciclo vicioso que só prejudica ainda mais o futebol, a imagem do clube e as finanças. Então, o que os torcedores fizeram no Parque São Jorge foi um recado. Um basta! Um grito de revolta! Eles não querem mais ver o clube ser dilacerado por disputas mesquinhas entre Augusto Melo, André Negão, Osmar Stabile, Renovação e Transparência e tantos outros grupos que não pensam no clube, mas sim em seus próprios interesses. O Corinthians não pode mais ser administrado por gente que vê o clube como trampolim, como extensão de poder pessoal. O clube precisa ser profissionalizado de verdade. Não estou dizendo que tem que virar SAF necessariamente. Esse é um debate válido, complexo, que deve ser feito com seriedade, mas o Corinthians não pode continuar sendo gerido como um clube de várzea. O torcedor está cansado, o torcedor está desesperado, o torcedor quer ter voz, quer ter participação. E, acima de tudo, quer ver o clube competitivo, organizado, respeitado. O que aconteceu no Parque São Jorge não foi vandalismo, foi um ato de resistência, foi o povo tomando as rédeas do que é seu por direito. Depois de todo esse cenário que mostrei, fica a questão como o Corinthians pode se reerguer. É uma pergunta que não tem resposta mágica, mas que precisa ser feita, repetida, debatida em todas as rodas, nos bares, nas redes sociais, na imprensa e principalmente entre os torcedores. Porque quem sustenta o clube não é a diretoria, não é o conselho, não são os patrocinadores, é a torcida. E a torcida tem que ser protagonista, tem que mandar no Corinthians. Tem que decidir o que é melhor para o clube, porque só quem ama de verdade é quem vive a rotina, sente na pele as alegrias e as dores de cada temporada, de cada jogo, de cada contratação. O primeiro passo é a conscientização. O torcedor precisa entender que o problema do Corinthians não é só dentro do campo, não é só técnico, não é só jogador. É estrutural, é político, é financeiro, é um clube que virou refém de sua própria história e de um sistema arcaico que não evolui. Se a gente quer voltar a brigar por títulos de expressão, tem que rever os fundamentos. Não adianta querer pintar a fachada e continuar com os mesmos erros. A base tem que ser sólida e a base é gestão, transparência, profissionalismo e participação popular. Por isso é essencial que haja uma revisão profunda do estatuto do clube. Isso tem que ser feito com a participação direta dos sócios, das torcidas organizadas e dos setores independentes da massa corintiana.
A reforma precisa trazer mecanismos que permitam maior fiscalização, que obriguem a diretoria a prestar contas com clareza, que limitem mandatos para que não haja eternização no poder e que ampliem a democracia interna. Chega de decisões tomadas em gabinetes fechados. O Corinthians precisa ser um clube aberto, transparente, com canais reais de diálogo entre diretoria e torcedores. Além disso, o clube deve investir pesado em profissionalização. A gestão do futebol, a administração financeira, a comunicação, tudo tem que ser tocado por profissionais competentes, com histórico comprovado, que entendam de mercado de esportes de negócios e não por indicados políticos que só querem manter privilégios. O futebol mudou, o mundo mudou e o Corinthians não pode ficar parado no tempo preso a vícios antigos que só prejudicam. Outra frente fundamental é a renovação política. O clube precisa abrir espaço para novas lideranças, para gente jovem preparada, que tenha coragem de enfrentar os problemas de frente, sem medo de perder cargos ou privilégios. Essa renovação não vai acontecer sozinha, ela precisa ser provocada. Pela pressão da torcida, pela cobrança da mídia independente, pelo engajamento dos sócios conscientes. E isso passa por combater os grupos que hoje dominam o clube, que se agarram ao poder como se fosse uma vida ou morte, que fazem acordos obscuros que dividem o clube em trincheiras. E não podemos esquecer do aspecto financeiro. O Corinthians tem que aprender a viver dentro das suas possibilidades. É fundamental controlar os gastos, renegociar dívidas, buscar fontes alternativas de receita e investir em projetos que tragam retorno sustentável no longo prazo. O clube tem que trabalhar com um orçamento equilibrado, sem atropelos, para evitar que a bola de neve das dívidas volte a crescer. Isso exige planejamento, paciência e também transparência, para que a torcida entenda o que está sendo feito e confie no processo. No futebol, a prioridade tem que ser sempre a formação de base. O Corinthians tem uma das maiores estruturas de formação do país, mas precisa potencializar isso, profissionalizar, criar um ambiente que valorize e revele talentos. Isso ajuda a diminuir os custos. Com contratações, fortalece a identidade do clube e cria uma relação mais próxima com a torcida que se orgulha de ver seus próprios meninos brilhando em campo. Por fim, é preciso resgatar o espírito de luta e união que sempre marcou o Corinthians. Esse clube é símbolo da resistência, da garra, da paixão popular. Não pode se entregar para a acomodação e para os interesses particulares. O torcedor tem que voltar a se sentir parte do clube, não apenas consumidor. Tem que entender que cada voto, cada gesto de cobrança, cada ato de apoio é um tijolo na construção do futuro. O que aconteceu no Parque São Jorge foi um sinal de que a torcida não está mais disposta a ficar calada. Foi um alerta para os que comandam o clube, ou vocês escutam o torcedor e mudam, ou o Corinthians vai continuar afundando em crises que se repetem. A hora é agora, o momento é de mobilização, de coragem, de vontade real de transformar. É por isso que eu, como torcedor apaixonado, não vou desistir do Corinthians. Sei que o caminho é longo, que tem muito desafio pela frente, mas também sei que a força da fiel pode mover montanhas. Se a gente se unir, exigir transparência, profissionalismo e democracia, podemos reconstruir o clube que todos amamos. Um Corinthians forte, grande e respeitado, que honre sua história e que esteja preparado para o futuro. A luta não terminou naquele dia no Parque São Jorge, ela está apenas começando. E quem acompanha meu trabalho sabe que eu vou estar aqui sempre para falar a verdade, para mostrar o que ninguém quer mostrar, para defender o torcedor. Porque o Corinthians é do povo, é da fiel. E só vai ser grande de verdade quando todo mundo puder participar e se sentir parte dessa grande nação. Então fica o convite, se você é corintiano de verdade, não fique só reclamando no Facebook. Não espere o próximo jogo para se empolgar. Participe, cobre, se organize e questione. O clube precisa do seu engajamento. O futuro do Corinthians depende de cada um de nós. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. Um verdadeiro furacão parece estar prestes a sacudir o futebol brasileiro. Rumores quentes apontam que Cristiano Ronaldo, um dos maiores jogadores da história do futebol mundial,
teria acabado de chegar a Guarulhos para fechar contrato com o Corinthians? A notícia, que ainda não foi confirmada oficialmente por nenhuma das partes, está causando um burburinho gigantesco entre torcedores, jornalistas e especialistas. Imagens não oficiais circulam nas redes sociais mostrando um homem com aparência muito próxima à do craque português desembarcando no aeroporto de Guarulhos, alimentando ainda mais a especulação. Se essa negociação se concretizar, seria um golpe monumental para o futebol brasileiro e para o Corinthians, que volta a figurar no centro das atenções internacionais com a possibilidade de contar com uma estrela global que já brilhou em gigantes como Manchester United, Real Madrid e Juventus. O impacto na economia do clube, nas redes sociais e na venda de camisas certamente seria estrondoso, mas também levantaria dúvidas sobre a real motivação do craque para uma mudança tão radical na carreira, especialmente em uma fase onde muitos esperam que ele se aposente ou faça seus últimos anos na Europa ou em ligas do Oriente Médio. Ainda não há detalhes oficiais sobre o possível contrato, valores envolvidos ou duração do vínculo, mas a especulação gira em torno de um acordo que poderia ser um dos mais altos já vistos no futebol brasileiro, uma verdadeira afronta aos padrões salariais tradicionais do país. É claro que essa movimentação provocaria reações em várias esferas, desde a diretoria do Corinthians, que até o momento mantém o silêncio, até os rivais que certamente ficariam atentos para responder a uma contratação tão explosiva. Entre os torcedores, a expectativa é gigantesca. Imagine a volta de um dos maiores nomes do futebol mundial atuando no Brasileirão, enfrentando clássicos e adicionando um brilho especial ao campeonato nacional, que muitas vezes sofre com a saída de grandes estrelas para o exterior. Para muitos, Cristiano Ronaldo no Corinthians não seria apenas uma contratação, mas um símbolo de um novo ciclo para o futebol brasileiro, que já viu outras estrelas internacionais tentarem a sorte em terras brasileiras, mas nunca alguém com um currículo tão extenso e vitorioso. Claro, há céticos que apontam para a possibilidade de um mal-entendido, ou até mesmo uma estratégia de marketing, já que rumores assim costumam circular em momentos estratégicos para ganhar visibilidade ou atrair atenção para determinados clubes ou eventos. Mas a movimentação em Guarulhos e o silêncio suspeito da diretoria corintiana aumentam a sensação de que algo grande está para acontecer. Fica no ar a dúvida: será que veremos Cristiano Ronaldo vestindo a camisa do Corinthians nos próximos meses? Ou isso é apenas mais um capítulo das histórias incríveis que circulam nos bastidores do futebol? Independentemente da confirmação, o simples rumor já mexeu com a imaginação dos fãs de futebol no Brasil e no mundo, reacendendo debates sobre o futuro do futebol nacional e a capacidade dos clubes brasileiros de atrair nomes de peso. Resta esperar para ver se essa possibilidade se concretiza e se, de fato, o fenômeno português vai marcar seu nome também no futebol brasileiro. Um capítulo inesperado e cheio de emoção que ninguém gostaria de perder. Até lá, o burburinho segue crescendo e a expectativa só aumenta, enquanto Guarulhos parece ser o epicentro dessa notícia que pode mudar o jogo para sempre. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!